Pela Rede Boas Novas, Canal 4 Belém, estamos começando mais um programa Direito e Cidadania. Este programa é uma iniciativa da Associação dos Advogados Evangélicos do Pará, com apoio da Rede Boas Novas. Hoje temos a honra de receber aqui o deputado Celso Sabino, do PR, deputado parlamentar, missionário parlamentar, evangélico, e vamos tratar aqui hoje da frente que o deputado Celso Sabino preside, da frente em defesa do Pará e contra a criação do Estado de Tapajós. E a gente vai tratar dessa questão hoje, mais um tema que é de suma importância para o Estado do Pará, que é a questão da Lei Candir, que eu costumo dizer que é um assalto à mão desarmada. Mas a gente vai tratar sobre isso no decorrer do programa. Deputado Celso Sabino, obrigado pela tua presença, paz do Senhor, um prazer te ter aqui, parabéns pelo mandato, né? A gente tem acompanhado e a tua ação tem sido extremamente, tem sido brilhante no sentido de atuante, buscando realmente tratar das questões de interesse do Estado e da sociedade paraense. Obrigado. Pai do Senhor, Mário, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui fazendo parte desse seu programa, de grande audiência. Eu particularmente assisto já há cerca de 8 anos, né? Isso, ininterruptos. Ininterrupto, Direito e Cidadania. Pai do Senhor, a todos os ouvintes aqui, telespectadores da Rede Boas Novas. E eu agradeço pelas palavras direcionadas a mim. Eu tenho me esforçado bastante, Mário, para que a gente possa fazer com que as pessoas que confiaram e acreditaram em nós, né, possam acompanhar agora e ver que tem valido a pena. Eu costumo dizer aqui, o público telespectador já sabe, um dos nossos lemas é evidenciar o que é bom sem esconder o que é ruim. E quando a gente faz elogios aqui, é exatamente um reconhecimento, que é devido. Então é muito bom a gente ver um parlamentar atuante, que sobe à tribuna, que discute questões de interesse da sociedade do Pará, que trabalha o fortalecimento, principalmente da consciência política. Sabe, eu não consigo, Celso, até começando aqui o nosso bate-papo, assimilar algumas críticas que às vezes os políticos são jogados na vala comum, né? A grande maioria de bem, E me chama a atenção uma vida de sacrifício que vocês têm. Muitas vezes tem que deixar o convívio com a família, com os amigos, tudo por um ideal, que é trabalhar pela sociedade como um todo. Então, é por isso que eu faço questão de ressaltar e elogiar aqui, quando a gente verifica que realmente o parlamentar tem uma atuação digna e honra o voto que teve. Que é o teu caso. Muito obrigado. Sem querer fazer aqui... Muito obrigado. Eu agradeço, também te parabenizo, porque é muito importante que a sociedade acompanhe, né? Que a gente não deixe para falar de política só de 2 em 2 anos, quando tem eleição. Você é advogado, pela sua capacidade, pela sua formação, acompanha. Mas seria interessante a gente fomentar essa participação social de todos, né? Eu tenho um Facebook, um perfil no Facebook, é Celso Sabino, é fácil de me encontrar. Eu mantenho um blog, é celsosabino.com. Quem tem a oportunidade de ter na sua casa a ORM Cabo, né? Tem no canal 3, o canal Alepa, que transmite diariamente ao vivo pela parte da manhã e reprisando as sessões pela parte da tarde e à noite. Interessante. Acompanhar, então, né? Acompanhar, ver o que o seu parlamentar está fazendo. Nós vivemos momentos históricos no Pará hoje. A população será consultada sobre a possibilidade ou não de dividir o nosso território. E é muito importante que você, telespectador, que você, irmão evangélico, tenha a sua opinião formada, contra ou a favor de divisão. Procure ver se o seu parlamentar que você escolheu para ser o seu representante na Assembleia Legislativa está cumprindo a função que você deu a ele. Se ele está se manifestando, porque é muito importante que a gente mostre a cara e diga, olha, eu sou contra o aborto, eu sou, porventura, quem for, né, sou a favor do aborto. E a gente vê ainda algumas pessoas que não quer dizer nem que é contra, nem que é a favor. Fica em cima do muro. Quando começou esse processo de divisão, ocorreu muito isso, né? Muitas pessoas ainda estão reticentes em se manifestar, se são favoráveis, se são contrárias. Mas eu, desde o início, fui ali enfático, você tem acompanhado. Quando o Congresso Nacional, numa quinta-feira de tarde, por um acordo de lideranças, sem nem ter posto em votação,
aprovou esses 2 decretos legislativos que autorizavam a realização desses plebiscitos no estado do Pará. Eu, no mesmo embalo, alguns dias depois, protocolei no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança para tentar suspender essa decisão, esse ato da mesa da Câmara Federal, por entender que os estudos que eu vejo que são necessários para que a população saiba do que está sendo falado, ainda não haviam sido realizados. Apesar de haver emenda disponível, apesar dos institutos como o IPEA já ter iniciado o estudo, mas eles ainda não haviam sido concluídos. Então, eu protocolei esse mandado de segurança, infelizmente não foi acatado. Inclusive a decisão, desculpa te interromper, eu particularmente não concordei, que logicamente respeita, mas dizer que o foro não era o foro competente, alguma coisa assim. Dizer que eu não era a pessoa competente, que deveria ser um parlamentar federal que deveria propor. Mas como cidadão paraense... Não pode. E você vê que, por exemplo, quando foi aprovado e sacramentada a realização do plebiscito, uma ação que tramitava no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, proposta pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que defendia que fosse ouvida apenas os municípios que pretendiam se separar do Pará. Só aquela população que compõe aqueles municípios que pretendem se dividir do Pará. Então, a Assembleia Legislativa, Mário, do Estado de Goiás tem mais legitimidade do que eu, que sou cidadão paraense. Parece piada. E a associação que defende a divisão do Estado para a criação do Estado do Carajás, entrou nesse processo, se inscreveu como parte do processo para pleitear também que só os municípios daquela região pudessem votar. Mas o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão extremamente favorável à democracia, para que todos os cidadãos paraenses possam participar desse plebiscito e decidir o que querem para o nosso Estado. Se diferente fosse essa decisão, Celso, seria realmente um absurdo. Uma tragédia. Porque, ora, nós estamos aqui em Belém. Essa decisão do plebiscito, ela vai atingir a todos. Então todos têm Com certeza. Todos têm que ter. Como é que você vai dizer para o cidadão que mora lá em Afuá, ou para o cidadão que mora em Beves, ou em Capanema, ou aqui em Belém, que ele não vai poder participar dessa votação? Isso é um absurdo, rapaz. Então, menos mal que o STF, nesse ponto, foi justo. Agora, a frente que você preside é a frente em defesa do Pará contra a criação do Estado do Tapajós. O Estado do Tapajós envolve que região? Envolveria que região? Só para ficar bem claro para o telespectador. Sem entrar no mérito que a gente não... Bom, primeiro eu queria fazer um introito desse assunto do mapa, né? Uhum. Já que você perguntou que região envolve o Estado do Tapajós. O estado do possível Tapajós, ele abrangeria a área hoje do oeste do Pará, que pega toda aquela região ali de Santarém, Óbidos, Oriximiná, pega aqui mais para a região, vamos chamar assim, do oeste com sul, né? Sudoeste, que pega ali Novo Progresso, Castelo dos Sonhos, a região do Xingu, Altamira, toda aquela região ali. Santarém, né? Santarém, já falei no início, é oeste, e o Xingu. Veja bem, esse mapa, eu acho que os nossos telespectadores que estão nos ouvindo hoje já devem ter visto esse mapa através da imprensa, dos jornais. Você observa, veja com atenção o mapa que está sendo proposto e você não vê recortes retos. Você não vê linhas assimétricas, Mário, e telespectador da Rede Boas Novas que nos escuta. Por quê? Por que não se dividiu o Pará de uma forma precisa, de uma forma simétrica? Se você observar, por exemplo, o mapa que está sendo proposto para a criação do Estado do Carajás, você observa que ele vai buscar um apêndice, um ponto aqui em cima e depois ele volta. Esse ponto que vai buscar aqui em cima nada mais é do que a hidrelétrica de Tucuruí. Então você observa que quando você sobrepõe o mapa das riquezas minerais e hidrelétricas do estado do Pará sobre o mapa que está sendo proposto para a divisão, você entende por que não há linhas retas e linhas assimétricas. A população não participou em nenhum momento dessa escolha das cidades que vão compor o Carajás ou das cidades que vão compor o Tapajós e das cidades que vão sobrar para o pequeno Pará que eles querem que sobre, e nós não vamos permitir. Ninguém participou, isso foi decidido exclusivamente por políticos daquela região do sul do estado, cerca de 8 anos atrás, quando eles deram
um passo para que esse plebiscito fosse realizado. Não há um estudo sequer antropológico, não há um estudo sequer financeiro, econômico, fiscal, que diga que a divisão do estado do Pará, caso venha a ocorrer, seja melhor se for desta forma como eles estão defendendo. Eu diria até que é um ato irresponsável, né? Você tratar de questões com tanta relevância como esse tema, sem a devida base. É um ato irresponsável. Agora, a frente, ela combate a criação do Estado do Tapajós. Isso quer dizer que você é a favor do Estado de Carajás ou não? Olha, o TSE, ele decidiu, através de suas resoluções que regulamentam esse plebiscito, que uma pessoa, um integrante de uma frente, ele não pode integrar também outra frente. Porém, ele pode manifestar apoio a outra frente. Não pode haver coligação, um integrante não pode fazer parte de outra, mas um integrante pode manifestar apoio, e nós temos manifestado apoio também à frente contra o Estado do Carajás, hoje presidida pelo deputado federal Zenaldo Coutinho. Estamos trabalhando em parceria, perfeitamente antenados até aqui, e esperamos que toda essa campanha estejamos de braços dados. A maioria, se não todos os integrantes da nossa frente também manifestam-se contrários à criação do Estado de Carajás. E como é que fica o custeio dessa campanha, Celso? Esse que é o problema, né? O STF regulamentou, nós tivemos dia 5 de agosto em Brasília participando de uma audiência pública onde nós propusemos que houvesse um teto, um limite de gastos, porque a imprensa estava alardeando que o Duda Mendonça seria o grande publicitário da campanha da divisão e que eles já estariam com uma campanha orçada em cerca de 50 milhões de reais, e cada dia que se passava a notícia de que arrecadaram mais 1 milhão, arrecadaram mais 300 mil, arrecadaram mais 500 mil, a gente ficou muito preocupado de que essa campanha virasse um grande comércio, né? Onde o poder econômico viesse a prevalecer, né? Que o poder econômico exatamente viesse a prevalecer em detrimento da democracia. E nós propusemos em Brasília, nessa audiência pública, que houvesse um teto, né? E nós propusemos 5 milhões de reais, o tribunal acatou, estabeleceu um teto, mas estabeleceu o teto em 10 milhões de reais. Nós acreditamos que para eles que querem a separação do Estado do Pará, não vai ser difícil atingir esse teto. Mas para nós que defendemos a integridade territorial e política do Pará, vai ser difícil. Nós estamos com dificuldade de confeccionar os primeiros materiais de campanha. Estamos recebendo doações pontuais. Alguém deu R$1.000, outro deu R$500 para a gente poder fazer os primeiros adesivos da campanha. Mas eu tenho a esperança de que nós vamos conseguir conscientizar os empresários, a população, para participar mais efetivamente, até com doações nessa campanha. Vamos estar confeccionando alguns materiais que serão vendidos, algumas camisetas, algumas bandeiras, até mesmo alguns adesivos serão vendidos. Aqueles adesivos que pega no para-brisa traseiro do carro, ele custa, se não me engano, R$20 ou R$25. Nós vamos eleger uma empresa para fazer isso, e quem quiser colocar, vai lá e vai comprar e colocar o seu próprio adesivo no seu para-brisa traseiro do seu carro. E vai ser dessa forma. Essa campanha é uma campanha diferente de todas as outras. Nós não vamos estar elegendo um prefeito, um vereador, um deputado. Nós não vamos estar elegendo A, B ou C. Nós vamos estar decidindo sobre o Estado do Pará. Só tem uma coisa em questão, que é a integridade territorial e política do Estado do Pará. Então, mais do que nunca, a participação popular vai ser fundamental. E nós estamos recebendo uma adesão muito grande através das mídias sociais, a participação dos estudantes, da classe estudantil, das militâncias dos partidos, a parte da juventude dos partidos. Então, eu tenho uma plena convicção de que nós vamos estar entrando numa campanha como foi a campanha das diretas, como foi a campanha para tirar o Collor da presidência. Eu acredito, pela manifestação que a gente já está vendo nas redes sociais, já teve até uma passeata que foi totalmente organizada através da internet, sem a participação de nenhum político, sem a participação de nenhuma das frentes. Então, eles estão, a partir de agora... Estão se mobilizando, né? Se mobilizando e entrando na campanha. Eu acredito que essa campanha vai ser movida pela população e não pelo... Nós vamos tentar, ao máximo, controlar, coordenar, direcionar os esforços, tentar fazer uma única logomarca, empreender uma única identidade visual para a campanha, mas a gente vai tentar até onde der. A gente entende que é a população que vai movimentar isso daí. Vai chegar um momento que realmente nós não vamos ter como controlar toda essa massa, apesar de todos os nossos esforços. Agora, me diz uma coisa, eu particularmente sou contra a divisão do Pará, né? Sempre disse isso aqui. Agora, aquele cidadão que está lá no interior de Santarém, lá
em Altamira ou aquelas regiões próximas, enfim, eles sentem falta do poder público, né? Isso aí é um fato. Então eles têm todo o direito de reclamar e querer uma atenção maior. Como é que você enxerga essa situação toda? E como é que isso pode ser revertido, né, daqui para frente? Porque uma coisa é certa, a partir do dia 12 de dezembro, o plebiscito é dia 11 de dezembro, a partir do dia 12, eu acho que esse Estado não vai, seja dividido ou não vai ser mais o mesmo. Vai ter que ser revista muita coisa com relação a essa unidade que eu espero que continue. Perfeita a sua colocação. Você falou dos lugares longínquos onde o Estado realmente não se faz presente da forma como deveria, mas aqui em Belém, Mário, aqui em Belém, onde é a capital do Estado, eu vou citar para você um bairro que é um bairro muito querido meu, o bairro do Tapanã. Nós temos um lugar lá chamado Pissarreira, onde carro de polícia não entra só de um. Nós temos no bairro do Bengui também, que é um bairro do meu coração, onde tem um lugar chamado Olaria. Perdão, a Pissarreira é no Bengui e a Olaria no Tapanã. Eu troquei aqui as bolas. No Bengui, a Pissarreira, onde se você estiver passando por um assalto, um sequestro, você ligar para o 190, a polícia não vai lhe socorrer. Então, não é a questão da distância que faz a presença do Estado mais eficaz. Nós reconhecemos, eu quero deixar claro aqui, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós reconhecemos que o Estado se faz ausente em muitas áreas onde deveria. Nós reconhecemos a precariedade em diversas áreas, que não começou agora. Não começou há 6 meses, não começou há 1 ano, nem há 5 anos atrás. O Estado precisa melhorar e muito, principalmente na área de segurança pública, na área de saúde pública, na área de educação. A gente está muito carente. E uma das coisas que nós vamos falar daqui a pouco é a questão da Lei Candir, e eu defendo que um dos principais motivos dessa ausência do Estado, dessa carência do poder público, é a falta de recursos. Né? E quando a gente entrar no assunto da Lei Candir, eu vou explorar mais esse assunto. Eu reconheço que nós temos regiões do estado do Pará que são muito deficitárias, na área de saúde principalmente, na área de segurança também. Nós vivemos hoje um problema muito grave na área de educação, a gente precisa abrir os olhos para isso. A educação é o futuro de qualquer povo civilizado, mas eu não acredito que vai ser dividindo o Pará que nós vamos conseguir empreender um crescimento e um desenvolvimento que a gente quer. Nós temos hoje a faca e o queijo na mão, o governador já tem e está com toda a boa vontade para empreender um crescimento como nunca nesse estado do Pará. Eu estava conversando com um deputado separatista e falei para ele, olha, eu estou do teu lado, conta comigo. Assim que acabar esse plebiscito, eu vou dar as mãos com você para que a gente brigue pela pavimentação da BR-163, que é a Santarém-Cuiabá, da Transamazônica, da PA-150, para as construções dos hospitais regionais que se fazem necessários nessas regiões. Ele respondeu para mim assim, mas essa demanda está há muito tempo, há muito que a gente vem brigando por isso e até hoje a gente não consegue avançar. Eu falei, meu amigo, eu não posso voltar no passado e mudar o começo dessa história, mas eu estou aqui na Assembleia Legislativa agora, e a gente tem a oportunidade de fazer um novo começo e mudar o fim. O começo a gente não pode mudar, mas mudar o fim a gente pode. Então eu estou aqui com toda a boa vontade. Se a gente precisar, e nós vamos precisar, nos unir, nos dar as mãos e irmos a Brasília, nos unirmos, nos darmos as mãos e ir ao governo do Estado do Pará para brigar por essas obras e por essa infraestrutura, eu vou fazer isso junto com você. Reconheço que o Estado precisa melhorar, mas não reconheço que vai ser com a divisão do Estado que isso vai acontecer. Eles defendem também, Mário, que com essa redivisão, né, com essa separação do Estado do Pará, nós vamos estar repactuando o Pacto Federativo do Brasil, nós vamos ter mais representatividade, a região amazônica vai ter mais deputados, mais senadores, e você me conhece a minha família e vai entender o que eu vou falar para você agora. Nós não precisamos de mais político. Você trocar 6 por meia dúzia, não tem? Nós precisamos de melhor qualidade, né? Nós temos muitos políticos, nós temos deputados federais excelentes, nós temos deputados estaduais do mais alto gabarito, mas eu acho que nós não precisamos de mais políticos. Nós precisamos talvez de alguns melhores. Sem dúvida, sem dúvida. Para finalizar esse bloco, eu vou te fazer 2 perguntas. A primeira, o ex-governador Miguel Gabriel sempre falou em mudar o local da capital do Pará. Salvo engano, ele até falava em Belo Monte. Né? Qual é a tua opinião sobre isso?
E a segunda eu faço depois. Qual é a tua opinião sobre isso? Sobre essa Bom, questão? é uma questão que realmente a gente precisa debater, né? Nós precisamos discutir esse assunto. A princípio, eu não seria contra, né? Apesar de amar muito a minha cidade, Belém, onde eu nasci, me criei. Acho que nós já temos aqui em Belém toda uma infraestrutura que viabiliza ser a capital do estado. Mas se for comprovado tecnicamente que seria melhor transferir a capital do estado para uma região mais central, a gente pode debater esse assunto com toda certeza. Eu transferiria para Salinópolis, né? Ficaria no litoral. Mas a segunda pergunta é a seguinte, Celso. Você faz parte do teu partido da base de sustentação do governo. A gente vê o esforço do governador Simão Jatene em descentralizar, né, em fazer o governo estar presente. Teve em Santarém, agora teve em Marabá. Enfim, eu acho que essa nova concepção e mentalidade que já começa a acontecer efetivamente. Eu acho que o plebiscito é que está estimulando esse tipo de ação e de iniciativa. Concorda? Acho que já é uma mudança de mentalidade nesse sentido. Eu acho que essa é a tendência, inclusive. Um lado bom, esse plebiscito vai proporcionar que nós possamos discutir alguns assuntos que vêm sido tabu, né? E também eu tenho uma forte esperança, né? Nós conseguimos unir, Mário, parlamentares das mais diversas legendas sob essa bandeira do Pará para defender a integridade do Pará. Nós conseguimos unir PSOL, que está representado pelo deputado Edmilson Rodrigues. Nós conseguimos unir Zenaldo Coutinho, PSDB. Nós conseguimos unir PT, PR, PTB, PMDB, PSB, DEM. Nós conseguimos unir parlamentares que possuem um discurso historicamente distintos, que fazem parte de legendas que são totalmente antagônicas, uma ideologia totalmente diferente. A senadora Marino Brito indicando o Zenaldo para ser a presidente da frente contra o Carajás, para você ter uma ideia de o que a gente conseguiu. Então eu acho que isso foi um passo muito importante para que ao fim desse plebiscito, isso foi uma demonstração que nós podemos nos unir. E maturidade política acima de tudo. Maturidade política acima de tudo, nós podemos nos unir quando o assunto for superior às diferenças partidárias e diferenças ideológicas. Estamos nos unindo hoje para defender o Pará. E eu tenho uma esperança muito grande no meu coração de que vai ser a primeira vez de muitas outras, onde nós vamos estar também nos unindo para defender o Pará de outras formas, como, por exemplo, contra a Lei Candir. Eu me lembro, o Pará e Belém já perdeu muito com isso, quando o governador era de um partido, o prefeito de outro, os dois ficavam se degladiando. Agora é chegada a hora de nós virarmos essa página da nossa história. É tudo pelo objetivo comum, pelo bem da sociedade. Então, não interessa diferenças políticas e ideológicas, interessa o bem do Estado, é o bem da cidade que aquele político está representando, o parlamento está representando. Acho que é por aí. Bem, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a Lei Candir. Fique com a gente. Voltamos para o segundo bloco do Direito e Cidadania, hoje entrevistando o deputado Celso Sabino, e vamos falar agora sobre a Lei Candir. Deputado, o que consiste a Lei Candir, que para mim, volto a dizer, é um assalto à mão desarmada. Foi uma afronta ao povo do Pará. Mas o que consiste a Lei Candir para o público telespectador ficar ciente? E pleno conhecimento da questão. Eu preciso fazer uma introdução breve, né, para a gente chegar à nossa conclusão. Todos se lembram, né, as pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada, se lembram que antes de Fernando Henrique ser ministro da Fazenda, no governo Itamar Franco, a inflação era galopante, né? Havia meses em que os preços das mercadorias nos supermercados eram alterados 2 vezes no mesmo mês. Então, era 30, 40, 50, chegamos a ter a inflação até índices superiores a 60% em um único mês, né, de inflação. Então, vários planos se sucederam e não foi obtido sucesso no controle à inflação, até que veio o Plano Real. O Plano Real conseguiu estabilizar a economia e controlar a inflação, mas enfrentou de cara um grande desafio que poderia fazer com que o monstro da inflação voltasse a assolar o Brasil, que era a questão da balança comercial que se fazia negativa naquele momento e podendo fazer com que o câmbio ficasse desfavorável para nós e o dólar tivesse uma ascensão indesejável, fazendo com que a inflação retornasse.
Para se equilibrar, manter o equilíbrio da economia e conter a inflação, convencionou-se de subsidiar as exportações a fim de equilibrar a balança comercial e a taxa de câmbio do dólar. E como se resolveu fazer isso? Desonerando todos os produtos destinados à exportação. Só para ficar bem claro, desonerar significa não cobrar. Isso. Né? Não cobrar. E principalmente o ICMS, que é a principal fonte de receita dos estados, né? Que é o imposto que é cobrado e administrado pelos estados. Então, nós precisamos entender uma coisa. A Bahia possui fábrica de automóvel, Minas Gerais possui fábrica de automóvel, São Paulo fábrica de peças, automóveis e tecnologia de forma geral, a região sul. E o estado do Pará, são raríssimas as fábricas que nós possuímos. O que nós produzimos aqui no Pará são produtos extrativistas, como a madeira, o minério. Hoje nós estamos exportando até mesmo boi em pé. São produtos que não deixam uma cadeia produtiva, não geram emprego, não produzem renda e a gente não pode dizer que ele vai gerar uma cadeia produtiva e essa cadeia vai depois produzir arrecadação de imposto, porque ele é exportado de forma quase que bruta. Então o estado do Pará vem perdendo e muito, pela sua característica econômica e produtiva, vem perdendo e muito para que a estabilidade econômica possa ser mantida. Então nós estamos pagando para que o Brasil inteiro tenha uma estabilidade econômica, tenha uma inflação controlada. Nós estamos pagando com a miséria do nosso povo, com a falta de segurança pública nas nossas cidades, com a falta de escola de qualidade para os nossos filhos, escola pública de qualidade para os nossos filhos, a falta de saúde pública de qualidade, porque nós precisamos de dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Não fazer milagre, né, Celso? Nós não podemos fazer milagre. Eu costumo dizer que o gestor paraense, o prefeito aqui no Pará, o governador aqui no Pará, ele precisa ser muito eficiente, ser muito eficaz, porque ele tem que trabalhar com pouco recurso e produzir um resultado muito maior. Para você ter uma ideia, até pouco tempo atrás, o que era repassado para o estado do Pará para atendimento à saúde básica era o mesmo que era repassado para todos os outros estados do Brasil, era R$18 por habitante para ser investido em saúde básica. O que é investimento em saúde básica? É controle preventivo feminino, é o investimento em vacinação, em prevenção à saúde, é isso que é o controle e é o investimento em saúde básica, R$18 por habitante. Veja bem, Brasília era repassado R$100 por habitante, com uma diferença. Aqui no Pará, cerca de 90% da população não tem plano de saúde, lá, cerca de 90% da população tem plano de saúde. Então nós temos que fazer quase que milagre. Então, a Lei Candir vem sendo extremamente perniciosa para toda a população paraense. Você vê, por exemplo, eu tenho certeza que você conhece Fortaleza, você vê os carros de polícia em Fortaleza, são aquelas Hilux SW4, né? Carro de luxo, né? Carro de luxo para a polícia. Aqui nós temos Palio, nós temos Paraty. Então você vê, só para se ter uma ideia, um recente estudo feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, chegou à conclusão de que desde a sua criação, a Lei Candir, em 1996 até hoje, ela trouxe um prejuízo para os cofres do Estado do Pará de 21 bilhões e meio de reais, né? A nossa comissão na Assembleia Legislativa, na qual eu sou presidente, a comissão da Lei Candir, em estudos preliminares já chegou à conclusão de que nós perdemos em média 1 bilhão e meio de reais por ano. Para que você, telespectador, possa entender o que eu estou falando, 1 bilhão e meio de reais por ano permitiria que nós pudéssemos construir cerca de 10 hospitais metropolitanos igual o que nós temos em Ananindeua. Você conhece, passa na frente, que ainda não teve a oportunidade de entrar, o Hospital Metropolitano de Ananindeua. O governador Jatene, no seu último governo, conseguiu construir 6 em 4 anos. Só com o que a gente pede com a Lei Candir, em um ano, nós poderíamos construir 10 hospitais como aqueles. Em um ano, esse dinheiro daria para construir 15 hangares, 15 hangares como tem aqui no final da Duque, centro de convenções. Com 15 hangares em um ano, nós poderíamos transformar o Pará num polo de turismo e de desenvolvimento. Daria para nós construirmos cerca de 50 mil casas populares e em cerca de 6 anos, Mário, resolver o déficit habitacional em todo o estado do Pará. Então, nós estamos pagando com a miséria do nosso povo, com a falta de infraestrutura na nossa cidade, com o sofrimento diário e o caos no trânsito que nós vivemos aqui, por exemplo, na região metropolitana de Belém, para que o Brasil inteiro possa ter uma estabilidade econômica e um controle da inflação. E eu acho isso extremamente injusto. E nós já estamos buscando alternativas concretas para tentar solucionar esse assunto. Porque há muito se fala, Lei Candir, é ruim, é ruim, mas até agora... Ninguém faz nada. A lei é de 96,
quer dizer, temos aí 15 anos de assalto ao estado do Pará e muito se fala, e agora me parece que efetivamente se está fazendo alguma coisa, pelo menos começando a se discutir, colocando na mesa essa questão. Eu quero pedir o teu apoio, Mário. Eu vou te relatar aqui qual é o plano que nós estamos pretendendo para agir, já dar o primeiro impacto nessa situação. Eu sei que você é um advogado bastante estudioso e eu, como advogado e cristão que é evangélico, nós vamos precisar muito do seu apoio. Nós vamos estar propondo agora nessa... Aliás, nós propomos na última quarta-feira, né? Hoje é sábado, esse programa vai ser transmitido no sábado. Então nós já propomos na quarta-feira um requerimento feito pela Comissão da Lei Candir, a mesa da Assembleia Legislativa, onde nós contamos com o apoio, além de todos os deputados, da FIEPA, da Associação Comercial do Pará, do Conselho de Economia, do Conselho de Contabilidade e de diversos sindicatos representantes das categorias de trabalhadores. O requerimento visa o seguinte: primeiro, quando a Lei Candir foi criada em 1996, depois de 7 anos ela foi constitucionalizada. Uma emenda à Constituição, salvo engano foi a emenda número 42, ela trouxe para o texto da Carta Magna o dispositivo da Lei Candir que desonera todos os produtos da exportação. E nessa constitucionalização da Lei Candir, no texto veio dizendo o seguinte: uma lei complementar virá para regulamentar as perdas que os estados exportadores têm com a desoneração das exportações. Isso em 2003. Até hoje, 2008, cerca de... Nada. Hoje, 2011, cerca de 8 anos depois, essa lei complementar não foi editada. E você, como advogado, como eu também, sabemos que quando a Constituição dá um direito para alguém e diz que uma lei complementar, uma outra lei, virá depois para regulamentar esse direito, e essa lei ainda não veio, existe um remédio jurídico para garantir a qualquer pessoa o exercício regular desse direito, e você conhece muito bem isso. Então, nós propomos esse requerimento na Assembleia, foi aprovado, e a mesa da Assembleia Legislativa, como pessoa legitimada para tal pela Constituição Federal, vai propor, dentro dos próximos 30 dias, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão para tentar suprir essa omissão que trouxe essa emenda constitucional número, salvo engano, 42. E o que nós vamos requerer? Nós vamos requerer que, enquanto essa lei complementar ainda não existir, que a Constituição, que a União repasse aos cofres, ao Tesouro do Estado do Pará, as perdas efetivas que o Pará ofere ano a ano. Para você ter uma ideia, no ano passado nós perdemos quase 2 bilhões de reais. E foi repassado pela União a título de compensação um valor cerca de 200 milhões de reais, ou seja, quase 10%. É o famoso cala-boca. Quase que um cala-boca. Então, qual é a ideia? Nós tivemos uma mobilização muito grande na Assembleia, com a participação de diversas entidades, como eu falei há pouco, e eu estou me debruçando junto com a Procuradoria da Assembleia. Eu sou advogado também, bacharel em Direito, estou fazendo doutorado em Direito Público, e eu estou me debruçando junto com o Procurador da Assembleia, o Gordinho, para que a gente possa preparar toda a peça que nós vamos protocolar no STF em cerca de 30 dias. A ideia é o seguinte: protocolar essa peça no STF lá em Brasília e fazer disso um grande ato político e público. Eu quero mobilizar uma grande bancada, eu pretendo levar nesse dia cerca de 30 parlamentares, entre deputados estaduais, deputados federais, senadores. Eu quero ver se a gente consegue estar presente lá com a Federação das Indústrias, com a Associação Comercial, com o representante do Sindicato dos Trabalhadores, e a gente possa protocolar juntos essa ação no STF, pessoalmente em Brasília, e também fazer uma peregrinação junto ao Gabinete dos Ministros para expor o que a gente vive hoje no Pará e pedir, fazer um apelo para que eles possam nos dar uma resposta e a gente possa começar a dar uma resposta para o cidadão. Eu estou hoje lá na Assembleia, não posso mudar o passado, mas daqui para frente eu vou contribuir para que isso possa, pelo menos, ser amenizado. Agora eu te pergunto, Celso, isso é importante e tal, mas essa omissão não passa pela bancada do Pará nesse período todinho, sem querer voltar atrás, mas acho que é importante, é aquilo que eu falei, a gente evidencia o que é bom, sem esconder o que é ruim. Então eu acho uma omissão total, total. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de entrevistar o grande amigo vice-governador Elenilson Ponte, 2 vezes quando ele não era vice-governador, e a última agora, umas 4 semanas atrás, já como vice-governador. E ele sempre me colocava aqui: Mário, a gente dá tudo, tá aqui, ó, a gente faz e tal.
ele é tributarista, né? Ele é doutor com livre docência, é um grande muito preparado. E a gente coloca aqui, dá o encaminhamento, mas ninguém faz nada. Pois é, não existe omissão nesse período todo da bancada do Pará, nesse sentido? Quer dizer, por que um parlamentar não apresentou esse projeto de lei complementar? Mário, esse projeto de lei complementar, ele é de iniciativa exclusiva da União, né? Mas o parlamentar pode ir lá e estimular. Não, claro. Com certeza. O parlamentar ele tem força e deve fazer isso, deve cobrar, deve exercer o seu mandato de forma a fazer com que a União cumpra com a sua função. Isso é um golpe, né? Quer dizer... Eu não sou deputado federal, eu sou deputado estadual, estou no meu primeiro mandato, eu estou há cerca de 6 meses na Assembleia Legislativa e eu disse para você, nós não podemos mudar o passado, né? Mas a gente pode tentar fazer um novo começo e mudar o fim. Eu estou entrando em contato com os deputados da bancada federal em Brasília, que representam o Pará, para que ele também, todos nos dêem a mão. Isso não vai ser uma luta do deputado Celso, vai ser uma luta de todos os parlamentares paraenses. E a vitória, quando chegar, com certeza vai ser do povo. Porque quando esse dinheiro começar a entrar nos cofres do estado do Pará, eu tenho certeza, eu tenho plena convicção que a nossa história vai começar a mudar. O estado do Pará hoje, Mário e telespectadores da RBN, poderia estar no outro nível de desenvolvimento, no outro patamar de crescimento econômico e social. Eu tenho certeza que nós vemos sendo preteridos pela União e eu acredito que nós vamos começar a dar uma resposta agora, quando a gente mostrar que aqui não tem só índio, que aqui não tem só matuto. A gente tem que saber escolher o nosso representante e o nosso representante, depois de escolhido, tem que saber lutar pelos interesses do povo. Nós temos excelentes deputados federais hoje na bancada que nos representa em Brasília, nós temos excelentes deputados estaduais hoje na Assembleia Legislativa e eu acho que o momento é agora. Como dizia o poeta Vandré, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A gente pode ficar aqui de braço cruzado, reclamando que nunca foi feito nada, ou a gente pode começar a buscar alternativas e começar a propor soluções para tentar resolver o problema. Os dois estados mais prejudicados com a Lei Candia é o Pará e Minas Gerais. Minas Gerais. Quer dizer, mas até a diferença que você falou... Inclusive, Mário, desculpa te interromper. Vontade. Inclusive, nós estamos também entrando em contato com representantes do estado de Minas Gerais para que eles proponham também a mesma alternativa e a gente possa somar esforços para concluir. Pois é, a grande diferença é que, como tu bem colocaste ainda há pouco, o estado de Minas Gerais tem um parque industrial montado, tem fábricas de veículos, né, e por aí vai. O Pará não tem isso. Então, efetivamente, o Pará é o que é o mais prejudicado nessa história toda. E aí eu te pergunto, para finalizar esse bloco, e a gente continuar no bloco seguinte, por exemplo, a gente vê a Vale do Rio Doce aí todo ano batendo recorde de lucro e tal. Mas a Vale não tem nada a ver com isso. Ou tem? Ela não tem nada a ver com isso. Ela joga o jogo, a regra do jogo. Quem desonera é a União. Se a União chegasse e dissesse, não, tem que pagar, ela vai recolher, logicamente, os impostos devidos. Não é isso? Não é assim que funciona? Só para ficar bem claro, Celso. Isso, com certeza. O lucro líquido da Vale, retirando todas as despesas, todos os custos, só o que sobra para repartir para os seus donos, é superior quase o dobro do orçamento inteiro do estado do Pará. Só para você ter uma ideia. Realmente a Vale ela joga o jogo que foi posto, né? Ela não tem uma culpa direta, mas é importante que a gente destaque um ponto de vista que eu tenho, que a Lei Candia ela contribui duplamente para a fragilidade e o empobrecimento do Pará. Duplamente. A primeira, ela retira diretamente recursos do cofre do Estado, recursos que poderiam estar sendo aplicados em educação, em saúde, em segurança pública e em outras políticas públicas. Retira diretamente. O dinheiro que era para estar sendo arrecadado não está sendo. Segundo, ela desmotiva a verticalização da produção. Qual é o interesse que o empresário vai ter em fazer uma fábrica de compensado, ou uma fábrica de piso, ou uma fábrica de móveis, se ele pode exportar a madeira direto para a China e fazer lá com uma mão de obra muito mais barata? Qual é o incentivo que uma empresa siderúrgica tem em fazer uma empresa aqui para fazer aço laminado, ou para fazer aço vergalhão, ou qualquer outra fábrica que vai utilizar o nosso minério, se ela pode pegar o minério bruto, exportar para a China, ou para a Suécia, ou para a Austrália e lá trabalhar esse produto. E depois volta para cá para concorrer. Depois volta para cá, né, o produto já é acabado, empregado uma série de tecnologia, empregado uma série de valor agregado, que ficou para lá, não ficou para cá. Então ela prejudica duas vezes, retira o dinheiro e ela inviabiliza e desestimula a verticalização da produção. Nós poderíamos estar fazendo com o nosso minério aqui no estado do Pará, nós poderíamos estar, agora com a Alpa vai sair o laminado já é um grande avanço. Mas nós podemos estar fazendo aqui embarcação.
nós podemos estar extraindo minério, fazendo laminado e construindo navio, empregando uma quantidade, milhares de trabalhadores. E a gente não consegue fazer isso porque a Lei Candir não permite. Então, é um jogo que a gente precisa trabalhar para mudar essas regras. Já chega de nós pagarmos com a miséria do nosso povo, com a fraqueza da nossa população, com a fragilidade das nossas estruturas. Hoje nós temos um problema muito sério que é de infraestrutura. E eu tenho batido nisso, principalmente a questão do trânsito. Você observa hoje aqui em Belém, principalmente, para você se deslocar de um lugar para outro, você sofre e muito. Antes você, para chegar no seu trabalho, quem mora, como eu moro ali na Augusto Montenegro, para chegar 8 horas no seu local de trabalho, você tinha que sair, você podia sair 7h30. Agora você tem que sair 6h30, 7 horas para estar 8 aqui. É um desafio. Então, nós sofremos muito, nós precisamos de obras realmente que venham a reestruturar. Nós precisamos sentar o Pará em novas bases. Nós precisamos mostrar que ainda é possível fazer uma política diferente, uma política ainda há espaço para pessoas sérias, para pessoas que queiram trabalhar. E eu acredito que hoje nós estamos vivendo um cenário para que isso ocorra. Eu tenho alguns colegas parlamentares, muitos colegas parlamentares que estão dispostos a enfrentar e a mudar essa estrutura que está hoje posta. Como você falou, antigamente o prefeito, quando era de um partido diferente do governador, tinha todo o problema. Vamos virar essa página. Hoje a população está cansada de estar sofrendo, de estar enfrentando. E eu não estou fazendo aqui um discurso demagógico ou político. A minha eleição só vai ser daqui a 4 anos. Eu estou falando porque realmente está aqui no meu sangue a vontade de querer fazer alguma coisa diferente. Eu sou cristão como você. Eu acredito que nós podemos fazer um estado do Pará muito melhor. Como dizem que o Brasil é o país do futuro, eu tenho uma convicção muito grande de que o Pará será o estado do futuro no Brasil. Se bem que ano que vem tem eleição para prefeito, deputado. Mas ainda não dá para mim, Mário. Tá ainda bom. não dá para mim. Bem, a gente vai continuar esse papo já já. Fique com a gente volta já já depois dos comerciais. Voltamos com o programa Direito e Cidadania, último bloco, hoje entrevistando o deputado Celso Sabino, do PR, Partido da República. Celso, só para finalizar essa questão, passa rápido, a gente volta com 12 minutos só, mas só para finalizar essa questão da Lei Candir. Quer dizer, a Vale, ela não tem culpa nenhuma, a União é que desonera a tributação e tal, mas isso beneficia a Vale, porque passa a ter um preço mais competitivo e vende muito mais e o lucro, logicamente, é seguro, não é isso? Com certeza, né? Como eu disse anteriormente, o lucro líquido da Vale é muito maior que o orçamento inteiro do Estado. Tudo que o Estado vai precisar para gastar com segurança, saúde e educação, a Vale tem só de lucro líquido muito mais, né? Rapaz, essa Lei Candir é um absurdo, é um absurdo. Eu não entendo como na época, que inclusive o governo era do mesmo partido, salvo engano, como é que... Porque na época eu me lembro, não houve esse estardalhaço todo, essas discussões, esses questionamentos, não houve. Se houve, foi um negócio muito fechado, isso não foi jogado para a opinião pública, não foi jogado aqui para a população do Pará discutir. Muita gente nem sabia o que significava isso. Na verdade, Mário, o monstro da inflação, como ele era chamado, e até hoje a gente tem que ficar sempre vigilante para que ele nunca volte a assombrar o Brasil, ele precisava ser combatido. E tudo que pudesse ser feito naquela época para acabar com a inflação, foi tentado e achou essa alternativa. Só que é uma alternativa que penaliza só nós. Né? Uhum. Quem mora em São Paulo sofre muito pouco, quem mora no Rio Grande do Sul sofre muito pouco, quem mora em Brasília sofre muito pouco, e o estado do Pará, o cidadão paraense, sofre absurdamente pela falta de recursos que poderiam estar sendo investidos nas mais diversas áreas sociais para beneficiar a nossa população. Então, é por isso que ela foi aprovada naquele momento. Desde quando ela foi criada em 1996, já se estabeleciam alguns parcos critérios para compensação dos estados que iriam perder mais com isso, né? E é importante lembrar também que um dos critérios naquela época, em 1996, acreditava-se que com a desoneração das exportações, iria se trazer uma gama de outras indústrias, de outros comércios, e isso iria fazer com que a arrecadação crescesse fosse compensada por tabela. Então, se adotou o seguinte critério. Conforme a arrecadação de 96, adotou-se de base de 96 e alguns anos atrás, fosse crescendo, as compensações iriam diminuindo.
Então se estabeleceu um valor aproximado de compensação para todos os estados e conforme a arrecadação desses estados fosse crescendo, esse valor de compensação iria sendo diminuído. Só que naquela época, até 1995, a arrecadação do estado do Pará, a administração tributária no estado do Pará era uma administração tributária extremamente deficitária. Nós não tínhamos sistema de informática, nós não tínhamos um DAI automatizado. Para você ter uma ideia, o auditor fiscal, o delegado fazendário, ele preenchia o documento de arrecadação manualmente e mandava para o contribuinte. O valor que se arbitrara, o contribuinte pagava. Não se havia um controle. A arrecadação era feita diretamente pelos agentes tributários e ao fim do mês recolhido para os cofres da Secretaria da Fazenda aqui em Belém. Então, era uma situação totalmente adversa ao controle. Exatamente. Então, a arrecadação naquela época girava em torno de 40 milhões por mês, né? E a partir de 1996, acho que o governador era o governador Almir Gabriel. Passou-se a se investir muito na administração fazendária no estado do Pará, adotando-se sistemas, adotando-se políticas, inclusive com a participação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que financiou esse processo de modernização e proporcionou uma informatização, uma modernização, um desenvolvimento da administração tributária como um todo, capacitação dos servidores, realização de concursos públicos, inclusive com o qual eu passei em 2002, fui aprovado, e isso fez com que a arrecadação tivesse um crescimento muito grande. Foi, ao longo dos anos, passou de 40 imediatamente para 80, depois para 120, depois para 160, depois para 200 milhões. Hoje a arrecadação do Estado gira em torno de 500 milhões de reais por mês, né? Então, nós tínhamos uma arrecadação baixa, mas porque nós não tínhamos administração tributária. Não foi porque a Lei Candir trouxe uma série de outros serviços e outras indústrias para o Pará. Imagine se tivesse. Então, até nisso nós fomos prejudicados, porque o critério era o crescimento, não sei se eu estou me fazendo entender, era o crescimento da arrecadação para diminuir as compensações. Então, por exemplo, nós vamos dar nós vamos dar 1 milhão de compensação para o Pará. Mas conforme a arrecadação for crescendo, nós vamos diminuir esse 1 milhão. E a arrecadação foi crescendo, mas não porque a Lei Candir trouxe benefícios, mas sim porque ela era muito... A gestão do Estado foi melhorada. Ela era subavaliada antes. Quer dizer, a gestão do Estado foi melhorada. Exatamente. Com investimentos pesados E aí fez com que a compensação fosse cada vez mais achatada. Desculpa, foi mais uma enganação, né? Mais um golpe no Estado do Pará. Porque a arrecadação aumentou em função da sua competência trabalho que de gestão. Foi feito. Né? O deputado Celso Sabino é auditor fiscal, não está exercendo agora em função de Estou licenciado. Está deputado. Exato. E só para uma pincelada rápida, que a gente tem 5 minutos. A tributação é alta aqui no Estado. Enfim, qual é a tua visão com relação à tributação aqui no Estado do Pará? O ICMS nos combustíveis, por exemplo. Eu vejo que eu leio e assisto jornais, enfim, matérias que dizem, por exemplo, que uma companhia aérea de Portugal não pousa aqui em função do alto custo do combustível, que é gerado pela incidência do ICMS. Enquanto no Ceará, por exemplo, me parece que essa incidência é menor. Aí viabiliza que a TAP pouse lá e faça uma linha direta entre Belém e Lisboa, por exemplo. Mário, o Estado ele precisa de recursos para custear a máquina pública, para pagar o combustível do carro de polícia, para pagar o salário dos policiais, para pagar os professores, os médicos, para construir nova infraestrutura de hospitais, postos de saúde e tudo mais. Então, nós precisamos entender que o Estado precisa disso para custear os serviços públicos que presta. Inclusive, foi aprovado esse mesmo projeto de lei de minha autoria na Assembleia Legislativa que trata justamente sobre a educação fiscal, que é direcionada exatamente para orientar nos países desenvolvidos como a Suécia, na Europa, nos Estados Unidos, essa educação fiscal se dá desde os primórdios do ensino público. Né? As crianças nas escolas, no primário, já começam a entender para que pagar imposto, por que e para onde vai esse tributo. Então foi aprovado esse projeto, tenho certeza que nós vamos dar um passo importante na civilização, né, todas as sociedades civilizadas, desenvolvidas, a educação fiscal ela é muito importante e bem desenvolvida. Então, voltando aqui à sua pergunta, nós precisamos de recurso. E esse recurso nós obtemos através da tributação, da taxação dos produtos e dos serviços através do ICMS. Então, o que acontece? Eu concordo
quando você diz que nós temos alguns produtos que pagam muito imposto. E quando você fala do combustível, eu concordo também que o valor do imposto sobre o combustível é um valor muito alto. Principalmente quando você fala de combustível, que é diretamente relacionado à atividade produtiva, né? Ao transporte, à movimentação do comércio e da indústria. Então, o estado do Pará hoje tem a maior alíquota de combustível de toda a União. De todos os estados do Brasil, nós pagamos o maior preço no combustível. Eu vi uma manifestação na semana passada, desculpa, não é perder o raciocínio, que é uma manifestação de protesto no sindicato, acho que dos distribuidores de combustível, salvo engano, que passou a vender sem... Na verdade, foi do Conjovem, da Associação Comercial do Pará, que está fazendo uma feira do imposto 167, e está colocando os produtos para serem vendidos sem o imposto para a população ver o que seria. Ia ser 167, enquanto está 267, 260. Alguns produtos, Mário, alguns produtos, realmente nós precisamos fazer uma tributação mais elevada, até mesmo para disciplinar o seu consumo e a sua comercialização. Como, por exemplo, bebidas alcoólicas, o tabaco, essa compensação. Armas de fogo, né? Fogos de artifício, alguns produtos que a gente já entende que são supérfluos, realmente a gente tem que ter uma tributação mais pesada, mais forte. Mas o combustível, ele realmente, por ser um produto que está relacionado diretamente com o desenvolvimento, com o crescimento, ele deveria ter uma carga tributária menor, com certeza. Pois é, isso vai ser discutido na Assembleia, Celso? Leva essa questão para lá para ser discutida, enfim. Ou a gente vai ficar ainda com essa... Como esse você percentual sabe, mais alto do Brasil. Como você sabe, é uma lei que é de iniciativa do governo. Né? Nós podemos falar, gritar, espernear, mas enquanto o governo não propor a alteração disso aí, a gente não pode... Você faz parte da base de sustentação. Com certeza, eu faço parte da sustentação do governo e tenho trabalhado com o governador para que a gente possa empreender uma política tributária de forma justa para que a população possa ser beneficiada, e o governador está atento a essa situação. Se a gente conseguir reverter essa situação da Lei Candir, quem sabe a gente não pode ter o ICMS mais baixo no combustível na União. Vamos torcer. Bem, chegamos ao final do Direito de Cidadania. Eu queria agradecer a presença do deputado Celso Sabino, parabenizar mais uma vez pela tua atuação e pedir a Deus que te acompanhe nessa missão, né, que é muito importante para a população do Pará como um todo. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, eu saúdo a todos os irmãos que nos assistem nesse grande veículo de propagação da palavra do Senhor, que é a Rede Boas Novas. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu programa. Eu estarei sempre à disposição para contribuir com o que eu puder, e eu saúdo mais uma vez a todos com a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Celso. Bem, eu queria agradecer a sua audiência. A gente se encontra no próximo sábado, se Deus quiser. Tenha uma semana abençoada e fique na paz do Senhor. Um abraço.